Abramos nossas Bíblias, queridos, Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 25. Atos 16, a partir do verso 25. E antes de nós lermos, meus irmãos, eu peço a vocês para que estejam em oração em favor das nossas igrejas, em favor do ministério nosso lá em São Paulo. Os irmãos que estiveram conosco hoje pela manhã ouviram um pouco daquilo que tem sido esse momento novo da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E rapidamente, irmãos, o sentido de missões, o sentido de missão na vida da Primeira Igreja de São Paulo tem sido algo cada vez mais contundente. Como eu disse, nós fomos usados pelo Senhor e a gente é muito grato a Deus por isso. Lá começou o Ministério Cristolândia. Além disso, tem hoje no centro de São Paulo a Cristolândia Infantil, que se chama Projeto Novos Sonhos. E, meus irmãos, o Projeto Novos Sonhos atende mais de 500 crianças moradoras do centro de São Paulo, que são crianças consideradas crianças em situação de alto risco. Por quê? Porque elas moram e transitam nas ruas e nas calçadas, que são ruas, calçadas onde se vê pessoas que lidam com a dependência química, e as crianças acabam vendo isso regularmente, e isto se torna algo normal para elas. Por isso elas são consideradas crianças em situação de alto risco. E nós estamos acolhendo essas crianças dentro da igreja. É óbvio que isso requer um preparo, um abraço maior da igreja, e nós estamos investindo nisso para que essas crianças sejam acolhidas, trabalhadas, muitas delas filhas de famílias nucleares, pai, mãe, irmãos, mas muitas delas também filhas de prostitutas, 2 mães, 2 pais. E o que nós queremos, meus irmãos, é que todas essas crianças sejam crianças vindas de classe média, com estrutura nuclear da família mais organizada, sejam crianças advindas de situações menos favorecidas, famílias desestruturadas. Nós queremos olhar para todas essas crianças e dizer: são crianças que estão recebendo a palavra de Deus, sem distinguir A, B, C, origem, condição de cada uma. Orem por nós por isso. Também, meus irmãos, nos últimos meses nós acolhemos a Visão Mundial em nossa igreja, que hoje nós temos uma parceria com a Visão Mundial. Ela usa um espaço significativo da Primeira Igreja. Então, meus irmãos, esse é mais um avanço da igreja no seu sentido missionário, missão integral que nós temos abraçado. E algo que eu preciso dizer, eu acabei não concluindo no sermão da manhã. Se você for a São Paulo, não fique assim tão assustado. Depois do episódio da Cracolândia, que passou um mês, talvez os irmãos tenham visto isso, isso foi muito noticiado no Brasil, o estouro da Cracolândia no dia 21 de maio, eu tinha ido ao Rio de Janeiro, estava chegando em São Paulo e passei no meio daquela situação toda, quando eu fiquei sabendo que estava acontecendo o estouro da Cracolândia. A Cracolândia ficou um mês rigorosamente em frente à Primeira Igreja. Era atravessarmos a calçada e na praça estava a Cracolândia. Um mês depois, dia 21 de junho, a Cracolândia saiu dali por um acordo feito com o próprio PCC. O próprio PCC assim decidiu. E a praça hoje, ela está muito bem cuidada, limpa, bonita, muito bem policiada, as esquinas, a presença constante da vigilância. Então, meus irmãos, mesmo no período em que a Cracolândia esteve em frente à igreja, vejam só, meus irmãos, motivos de graças ao Senhor, de gratidão. Durante 30 dias a Cracolândia em frente à igreja, nós não tivemos um episódio sequer de violência, de assalto, de qualquer tipo de tentativa dessa natureza contra irmãos da igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Durante um mês, durante a semana, domingos, quartas-feiras, encontros, reuniões, pessoas entrando e saindo. As portas da Primeira Igreja ficam abertas durante todo o tempo. As nossas portas são como portas de comércio de frente para a calçada, elas ficam abertas durante toda a semana. Não tivemos um episódio sequer de violência contra as pessoas que chegavam à igreja e saíam, e muito menos
contra a igreja. E nós cremos e identificamos nisso a mão do Senhor nos abençoando. Então você pode, visitando São Paulo, visitar a primeira igreja. Óbvio, em São Paulo, em qualquer lugar, tem que se ter cuidados necessários, típicos de uma cidade, uma mega cidade como São Paulo. Mas pela graça do Senhor, nós não temos tido nenhum tipo de problema mais acentuado na nossa igreja, no que diz respeito à violência ou alguma coisa que nos deixasse ou deveria nos deixar mais preocupados. Será um prazer receber a visita dos irmãos entre nós. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor nos fale através desse texto. Espírito Santo de Deus, creio muito que o Senhor mesmo usou, Pai, a pena, os dedos, a mão do teu servo, doutor Lucas, para que 2000 anos atrás ele registrasse tudo isso que nós leremos agora, Pai. Espírito de Deus que habita em nós desde a nossa conversão ao Senhor Jesus, pedimos para que hoje, 2000 anos atrás, depois, aqui, Senhor Deus, num lugar, milhares de quilômetros distantes que estamos daquela região, lá de Filipos, que nós, Senhor Deus, sejamos abençoados pela Tua palavra. Usa, Senhor Deus, para nos falar em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma olhadinha do seu lado, se você está com a Bíblia, ou se você está sem a Bíblia, leia com o irmão que está à sua direita. Se o irmão que está à sua direita está sem a Bíblia, leia com o irmão que está à sua esquerda. Se o irmão que está à sua esquerda está sem a Bíblia, vocês três deem as mãos e digam assim: misericórdia de nós, Jesus, tá bom? Aí domingo que vem, traga a sua Bíblia. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ler juntos, meus irmãos? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eles estavam numa cidade tipicamente de cultura grega, helênica grega, cidade de Filipos. O Evangelho do Senhor Jesus ainda estava no seu primeiro momento, ainda estava num processo primeiro de expansão. Já havia rompido os limites do judaísmo de então, mas ainda estava no seu primeiro momento de expansão. A cidade de Filipos era uma cidade que desconhecia por completo os conceitos cristãos, as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a Bíblia ensina e que hoje nós conhecemos muito bem. A cidade de Filipos desconhecia completamente os conceitos que para nós são muito bem definidos, as verdades que para nós são muito bem assentadas. A existência de céu, de inferno, vida eterna, Cristo Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Tudo isso fazia parte de um mundo, de um universo completamente estranho para aquela cidade.
E aí, quando Paulo e Silas chegam àquele ambiente cultural completamente diferente, há um impacto. Uma jovem que tinha uma presença de uma sombra, um espírito maligno de adivinhação, ela é liberta. E aí então os seus proprietários revoltados que ficam dão ordens para que Paulo e Silas fossem presos, porque eles geraram esse tumulto, essa desordem na cidade, eles perderam a sua fonte de lucro. E por conta disso é que Paulo e Silas estavam presos naquele cárcere na cidade de Filipos. Estavam presos num cárcere construído com pedra, com barras de aço, um cárcere visível, tangível, um cárcere que os impedia de ir e vir. Estavam fisicamente delimitados a um espaço bastante restrito, com grilhões nas pernas, nos pulsos. Mas eu quero chamar a atenção de todos nós que estamos aqui para o fato de que não são apenas estes cárceres tangíveis, visíveis, que aprisionam pessoas. Minha gente, vamos parar um pouquinho para refletir sobre isso. Porque há muita gente, e muito mais gente do que a gente imagina, que não está impedida do direito constitucional de ir e vir. Pessoas que estão livres, circulando, indo para o trabalho, indo para suas casas, pessoas que estão andando pelas ruas, mas que estão aprisionadas e aprisionadas mesmo. Não nos iludamos, o sentido de aprisionamento, ele vai muito, mas muito além daquilo que a gente pode ver, perceber nitidamente, tocar. Tem muita gente por aí, queridos, muita gente por aí que você vê até sorrindo, mas é gente que está aprisionada. Existem pessoas que estão aprisionadas e talvez nem elas saibam bem por quê. Algumas pessoas que nos surpreendem. Me lembro que quase 12 anos atrás, quando eu e Jaqueline chegamos em São Paulo com as nossas filhas, elas ainda eram pré-adolescentes, e aí nós estávamos no mês de julho, numa reunião na igreja, muito frio em São Paulo, muito frio, e saímos da reunião, mas antes do final da reunião, nós tivemos lá um caldo quente gostoso, que as irmãs muito carinhosamente prepararam para a gente, né? Que eu aqui na minha ignorância acerca de culinária, chamo esse negócio de caldo quente ou de sopa. Mas as irmãs serviram para mim, dizendo: pastor, está aqui um consumê, né? Fica mais bonito, né? Consumê, faz um biquinho assim, o negócio, né? Está muito gostoso, e estava muito gostoso realmente. E umas torradas gostosas, nós comemos e tal, tomamos o caldo. E quando nós íamos embora, pastor, Jaqueline, levem o consumê para as meninas, né? E puseram lá naquele pote plástico de Tupperware para a gente. E aí nós levamos. Só que para casa a gente tinha que passar por volta das 10 da noite embaixo do elevado Costa e Silva, famoso Minhocão. E aí a gente passando, eu observei, bastante escuro, mas eu observei que tinha lá, o que é muito presente no centro de São Paulo, o que parecia ser uma família, 5, 6 pessoas. E aí eu pensei, pela graça de Deus, a nossa geladeira está abastecida, a gente tem condições, as meninas com certeza já lancharam, talvez já estejam até dormindo. Então vamos lá, vamos contribuir com alguém que está com certeza precisando mais. Eu encostei o carro, desci o vidro e coloquei o braço para fora e fiz o sinal, e veio o que parecia ser um rapaz, filho da família, não sei, 20 e poucos anos. Quando ele chegou mais perto, eu percebi de fato um rapaz. E aí eu disse para ele: ó, tem aqui um caldo quente, gostoso, vai ajudar vocês a matarem um pouquinho da fome, do frio. Tem aqui umas torradas e tal. E eu estava lá com um boletim, uma coisa informativa da igreja, com uma mensagem, um convite. E eu assim, meio cuidadoso, eu vou entregar para o morador de rua um boletim para ele ler? Será que ele sabe ler? Será que ele sabe escrever?
E eu assim, cheio de dedos, né? Escuta, você sabe ler e escrever? E ele, irmãos, me respondeu exatamente assim: Of course, sir. What's your name, please? Não com cara de muitos amigos, com um inglês perfeito. Estava me dizendo: só porque eu estou morando embaixo do Minhocão, nas ruas de São Paulo, você acha que eu sou analfabeto? Era a mensagem que ele estava dizendo. Eu podia ter ido para casa e dormir sem essa, né? Pedir desculpas. Mas isso me pôs a pensar: o que faz um camarada com um inglês perfeito, com um raciocínio lúcido, com uma cultura que me parecia ser uma cultura bem construída, o que fazia esse rapaz estar morando embaixo de um viaduto nas ruas do centro de São Paulo? Com certeza alguma prisão invisível, com certeza alguma coisa que acontecia na vida dele, que estava presente na vida dele, que o impedia de ter uma vida abençoada, que o impedia de viver uma vida cheia de graça, cheia de alegria, uma vida em família, uma vida marcada pelo avanço, por progresso. Com certeza alguma coisa na vida daquele rapaz estava aprisionando-o. Você está entendendo o que eu quero dizer com prisões e cárceres invisíveis? E se nós andamos por esse caminho em nossa reflexão, nós começamos a pensar que existem possibilidades muitas de prisões e cárceres invisíveis se instalarem nas vidas de pessoas. Fazendo aqui um discurso um pouquinho mais por conta da psicologia, tem gente que tem suas marcas, pessoas que têm seus traumas, gente que carrega consigo, após décadas de terem vivido experiências difíceis, amarguras, ressentimentos, rancores, e aquele negócio está lá dentro do camarada e ele vive aprisionado pelo rancor, pela amargura, pelo ressentimento, por causa de alguma coisa que aconteceu lá 20, 30, 40 anos atrás. Como tem gente adoecida, irmãos, entendam bem isso, gente adoecida, pessoas que estão psicologicamente vivendo algum tipo de patologia, pessoas que estão doentes, aprisionadas por causa de questões no seu âmbito, na sua dimensão emocional, que não foram resolvidas. E aí eu migro agora para um discurso bem nosso, bem cristão, religioso. Gente que carrega na sua vida particular algum tipo de pecado, de transgressão, algum tipo de fraqueza, que entra ano, sai ano, entra década, sai década, e essas pessoas não conseguem se livrar desse negócio, dessa transgressão, e elas ficam agrilhoadas. Gente que está aprisionada, pessoas que não conseguem se libertar, não conseguem, puxa, finalmente eu estou vivendo bem, finalmente eu estou vivendo feliz. Pessoas que estão oprimidas. E aí eu digo para vocês, boa parte das vezes, não todas as vezes, mas boa parte das vezes, por detrás dessas opressões invisíveis, desses aprisionamentos, existem sim, queridos irmãos, ações tenebrosas, forças espirituais, sim, que são muito reais e verdadeiras, e que aprisionam pessoas, que oprimem vidas, que oprimem famílias. Nós não estamos aqui, definitivamente nós não estamos aqui para falar do diabo, para falar de demônio. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Estamos aqui para falar da alegria de termos o Evangelho, de termos Cristo presente em nossas vidas. Amém, irmãos? Olhe com muita desconfiança para toda a igreja que carrega demais nesse discurso do demônio. E aí o tiro sai pela culatra.
ele acaba se tornando figura central da coisa, o protagonista. E a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, porque a gente vê muitos exageros. Aliás, isso me faz lembrar aquela história, né? Numa igrejinha, e eu digo igrejinha assim com muito carinho, né? Igrejinha com traços bem simples, estava lá o irmãozinho repreendendo o demônio de alguém, e o teto um pouco mais baixo, e tinha o bocal sem a lâmpada, e ele dizendo: sai, sai, sai. E a certa altura ele se empolgou mais, na hora que ele levantou a mão, o dedo dele entrou no bocal, ele levou um choque, e ele falou: sai dele e sai de mim também. Ou seja, é apenas caricatura, mas eu volto a lhes dizer, nós estamos aqui para falar de Cristo Jesus, amém? Mas nós não podemos, meus irmãos, ignorar o fato de que existem, e existem sim, forças tenebrosas que oprimem pessoas, que aprisionam pessoas. E por detrás daquela mágoa, daquele rancor do qual você não abre mão e que te aprisiona há anos e há séculos, há décadas, há aí uma presença agindo. Aquela sua transgressão, aquela sua fraqueza, que você conserva aquilo na sua vida, há uma presença sinistra se alegrando com esse negócio na sua vida. Ou seja, muito mais gente aprisionada do que normalmente a gente costuma pensar. Mas eu quero lhes dizer aquilo que a maioria de nós sabe. Quando nós de fato nos deparamos com o poder que há no nome de Jesus, todo e qualquer tipo de aprisionamento é rompido e é desfeito, porque quando a luz de Cristo se manifesta, as trevas não prevalecem. Que você saia daqui ao final deste culto apropriando-se desta verdade. Se há alguma prisão na sua vida, se há algum tipo de opressão na sua vida, alguma coisa subjetiva, invisível, saia apropriando-se dessa verdade. Em Cristo Jesus eu posso ser liberto desse negócio. E determine para si mesmo: em Jesus eu serei liberto desse negócio. Amém, irmãos? E foi isso que aconteceu com aquela jovem antes de Paulo e Silas estarem presos. Foi por isso que Paulo e Silas estavam presos, mas não estavam presos. Estavam presos, mas não estavam presos. Olha só, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Grilhões, um lugar fétido, um lugar insuportável, e aqueles dois homens adoravam ao Senhor, cantavam hinos, o que também nos faz pensar sobre a vida, sobre a nossa vida, porque também, meus irmãos, nós percebemos que por muito menos, e sejamos sinceros, por muito menos, habitualmente, o nosso louvor cessa. Por muito menos, comumente, a nossa gratidão é encerrada. Por muito menos, habitualmente, o nosso sentimento de alegria diante do Senhor, ele é sufocado, por muito menos. E aí, querido irmão, pense bem nisso. Você é um crente no Senhor Jesus, você é um cristão, você tem Jesus Cristo, a alegria dos homens presente na sua vida. As pessoas que convivem com você, as pessoas que andam com você, a sua casa, a sua família, os seus amigos mais próximos, gente que trabalha com você, as pessoas percebem um sentimento perene de contentamento em você, ou você é do tipo que situações muito menores do que aquela que Paulo e Silas viveram te fazem murmurar.
Ou muitas vezes até, meus irmãos, nós construímos uma dicotomia, uma divisão entre aquilo que a gente faz aqui na igreja, um período de louvor maravilhoso, abençoado como esse. A gente canta, a gente se emociona, a gente ergue as mãos, a gente fica feliz. Mas o nosso culto, ele se limita à liturgia. A gente começa a adorar e se alegra quando o culto começa. E a nossa alegria e a nossa adoração termina quando o culto termina. E como isso acontece com a gente? Muitos anos atrás eu recebia um irmão de uma outra igreja que eu pastoreei. E ele, de modo muito cuidadoso, eu percebia isso, de modo muito cuidadoso, ele abriu o seu coração acerca de algumas lutas que ele estava vivendo com a sua esposa em casa. E ele começou a relatar algumas coisas que estavam contribuindo efetivamente para que o seu lar se tornasse um ambiente insuportável. Insuportável para ele, para os filhos. E ele me falou acerca de alguns comportamentos da sua esposa. Eu disse, mas irmão, não acredito. Eu vejo a sua esposa aqui na igreja levantando as mãos, cantando, chorando. Ele disse, pastor, aqui na igreja ela sobe até os céus. Mas lá em casa, pastor, na hora que ela abre o portão, o cachorro corre para o fundo do quintal. Ela passa o papagaio, abaixa a cabeça. Ela abre a porta da sala, as crianças correm para debaixo da cama. Pastor, ela desce do céu e chega lá em casa e leva o inferno para dentro de casa. Porque é murmuração pura. Irmão, pense sobre isso. E eu quero te dizer mais uma vez, em nome de Jesus, pense sobre isso. A sua adoração resiste aos momentos adversos que você vive. O seu sentimento de gratidão a Deus, ele permanece em seu coração, mesmo quando você vive as situações mais complexas e dolorosas da vida. Paulo e Silas, ainda que na prisão, ainda que açoitados, ainda que com uns vergões nas costas, oravam e cantavam hinos ao Senhor. A gente não sabe, irmãos, por que mesmo os fiéis ao Senhor sofrem. Estava ali o maior cristão de todos os tempos, o apóstolo Paulo, o maior cristão em 2000 anos de história. Ninguém influenciou mais o mundo depois de Jesus de Nazaré do que Paulo, Saulo de Tarso, após a sua conversão ao Senhor Jesus. Mesmo os céticos, mesmo os não cristãos, têm que reconhecer isso. Depois de Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, a personalidade, o indivíduo que mais influenciou o planeta, chama-se apóstolo Paulo. E por que é que Deus permitia que esse homem cheio de unção, esse homem usado de modo gigantesco pelos céus, por que é que Deus permitia que esse homem sofresse um momento como esse e tantos outros? A gente pode fazer aí uma série de reflexões, muitas delas muito proveitosas. C.S. Lewis, famoso teólogo irlandês, autor de As Crônicas de Nárnia, ele fez uma afirmação muito correta, e eu penso que isso é uma das verdades acerca do sofrimento. Ele disse: Deus sussurra na alegria, fala nos momentos de normalidade da vida e grita em nossos ouvidos na hora de dor. Eu vou repetir: Deus sussurra na alegria, fala-nos em momentos de normalidade e grita em nossos ouvidos nas horas de dor. Então talvez seja por isso que muitas vezes Deus permite que a gente atravesse alguns tempos e momentos e territórios extremamente difíceis, porque Ele quer gritar algumas coisas em nossos ouvidos que talvez em tempos de normalidade nós não estejamos ouvindo ou percebendo. Portanto, irmão, se você está passando por algum tipo de dor, algum tipo de provação, faça uma pausa e pergunte: Deus, o que o Senhor quer que eu ouça? Ouça a voz do Espírito de Deus. Amém. Ouça a voz do Espírito de Deus.
Mas eu penso que essa é uma das possibilidades. Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas vezes na vida, grave bem isso, muitas vezes na vida, um sofrimento extremo pelo qual nós passamos, ele é a antessala de uma grande manifestação da glória de Deus. O momento de dor acaba sendo uma antessala de um momento posterior de grande vitória, de grande manifestação dos céus. A cidade de Filipos foi agraciada com uma das igrejas mais pujantes a partir dessa passagem do apóstolo Paulo e de Silas. Foi abençoadíssima a partir daquelas 3 conversões. A cidade de Filipos foi agraciada com esta presença maravilhosa e foi necessário que a dor, a prisão, o cárcere de Paulo e Silas se constituísse na antessala dessa grande bênção. Irmão, você está passando por uma grande luta, prepare-se que pode ser que algo muito especial, mas ouça bem isso, prepare-se porque pode ser que algo muito especial do Senhor esteja a caminho para a sua vida. Algo muito bom, algo muito valoroso, algo muito precioso da parte de Deus pode estar a caminho da sua vida. Prepare-se, a sua dor, o seu sofrimento, o seu revés pode estar sendo este momento em que logo a seguir algo de muito precioso vai acontecer na sua vida. Eu creio nisso. Aproprie-se dessa grande verdade. E aí eu quero já caminhar para o final, mas eu quero mostrar para vocês, ou melhor dizendo, eu quero ressaltar com vocês aquilo que a Bíblia nos mostra como sendo sinais muito, muito contundentes do que é o Evangelho, do poder, da operação, da metamorfose, da metanoia que o Evangelho faz em nossas vidas. Diz lá o texto que Paulo e Silas foram aprisionados e aquele carcereiro, ele, atendendo ordens, lançou Paulo e Silas no fundo do cárcere. Paulo e Silas foram açoitados por ordens daquele carcereiro. Acontece um terremoto súbito, glória a Deus por esses santos terremotos que acontecem em nossas vidas. E o carcereiro acorda e ele queria tirar a própria vida. E aí Paulo diz: não faça isso com você. Todos nós estamos aqui. Me perdoe, irmãos, vou fazer uma pausa na minha sequência. Todos nós estamos aqui. Uma noite só, cantando, orando, falando com Deus. Paulo e Silas conquistaram a bandidagem toda. As portas todas do cárcere se abriram. E Paulo disse: olha, ninguém vai fugir, vai todo mundo ficar quietinho aqui. E a bandidagem toda acolheu a ordem de Paulo. Paulo disse para o carcereiro: fica tranquilo, meu filho, fica frio, porque está todo mundo aqui. Por quê? Porque Paulo era gente boa. Concorda comigo? Ele era gente boa, conquistou a bandidagem toda. Foi todo mundo alcançado pela atitude, todo mundo contagiado pelo comportamento deles. E aí então aquele carcereiro faz uma pergunta, né? Que hei de fazer para ser salvo? E a resposta foi aquilo que nós repetimos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Repete comigo mais uma vez, irmão: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que hei de fazer para ser salvo? Irmão, quero retornar com você a minha fala introdutória. Com absoluta certeza, aquele carcereiro, morador de Filipos, habituado à cultura grega, estranha ao cristianismo, aos valores cristãos, ele não estava perguntando: o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Não era isso que ele estava perguntando.
Irmãos, não era isso que ele estava perguntando. O que eu tenho que fazer para eu ir para o céu? Ele não tinha essa compreensão de céu aclarada em sua cabeça. A pergunta que ele fazia era a seguinte: o que eu tenho que fazer para que eu experimente resgate, para que eu saia dessa situação caótica? O que eu tenho que fazer para que hoje eu veja mudanças radicais e significativas na minha vida? Quero dizer para você, eu não tenho a menor dúvida de que, pelo Senhor Jesus Cristo, todos nós que andamos com Cristo e que o temos como Senhor e Salvador, vamos passar a eternidade de glória em glória no céu, na presença do Senhor Jesus. Você desfruta dessa convicção, irmão? Diga amém. Amém. Mas a expectativa daquele homem é: o que eu tenho que fazer para a minha vida hoje ser salva? Eu quero dizer isso para você. Talvez esteja me ouvindo aqui agora, possivelmente a longa distância, via internet. Eu creio, e creio mesmo, que quando de fato nós nos encontramos com Cristo, quando de fato nós mergulhamos a nossa mente e o nosso coração neste livro, quando nós de fato deliberamos dentro de nós: eu vou andar com Jesus de Nazaré, eu creio que muitas coisas em nossas vidas no presente são transformadas e nós experimentamos salvação, resgate, mudança nos dias de hoje. Eu creio nisso. Não quero, em hipótese alguma, entrar pelo caminho do discurso que faz da igreja um business. Pare de sofrer. Venha para cá e os seus problemas serão resolvidos. Não, não é isso. Isso é business, isso é negócio. Isso é fazer da fé um mercado, é gente que está mercadejando a fé, e isso é abominável, e aqueles que fazem isso passarão por um juízo severo, porque exploram a boa fé de gente simples. Mas eu quero dizer que eu creio, a despeito desse mau uso que muitos fazem da fé cristã, eu creio que a partir do momento em que a gente delibera de modo muito decisivo: eu vou andar com Jesus de Nazaré, a vida da gente começa a se resolver. A vida da gente começa a ser salva, as coisas começam a ser ajustadas. E foi isso que aconteceu com aquele homem. O camarada estava prestes a tirar a vida. Olha só como que as coisas mudam radicalmente. Ele havia dado ordens para que Paulo e Silas fossem açoitados. Apesar de o texto não citar, por inferência a gente pode imaginar e dizer: ele havia servido uma ração alimentar para Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam sob custódia do poder público, tinham que ser alimentados. Agora o que ele faz? Ele tira Paulo e Silas da prisão e os leva para sua casa. Olha o que o evangelho, olha a mudança, a arrumação de vida que acontece na vida daquele homem. Ele antes havia dado ordens para que Paulo e Silas fossem açoitados, agora ele cuida das feridas, dos vergões. Ele havia ferido, agora ele cuida das feridas. É isso que Cristo faz com a gente. Irmão, se você é cristão e tem ferido gente, está na hora de parar de ferir, está na hora de começar a cuidar das feridas em nome de Jesus. Pense bem nisso. Eu vou repetir, irmão, preste atenção. Mesmo sendo cristão, se você tem ferido pessoas, está na hora de parar com esse negócio, está na hora de começar a cuidar de feridas. Em nome de Jesus, não desonre o evangelho do Senhor Jesus. Então agora ele cuida das feridas. Ele que antes havia servido uma ração, agora ele na sua casa põe a mesa para Paulo e Silas, um banquete. Olha que mudança radical. Ele que antes estava prestes a suicidar-se,
agora é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a sua família se entrega ao Senhor Jesus e todos são batizados. E acontece naquele mesmo dia, naquela mesma noite, uma grande festa naquela casa. Jesus arruma ou não arruma a vida, irmãos? Lógico que Jesus arruma a vida. Portanto, eu quero dizer isso para você. Se você já anda com Jesus e muita coisa na sua vida não foi arrumada, irmão, repense a sua vida cristã. Porque muita coisa na sua vida que talvez não tenha sido arrumada, seja porque você ainda, de modo reticente, se entregou, mas não se entregou. Ficou assim meio que cristão a meia boca. É hora, irmão, de você colocar-se aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, a minha vida a partir de hoje irrestritamente pertence ao Senhor Jesus de Nazaré. A partir de hoje o Senhor passa a ser o Senhor da minha vida. E se você está cheio de coisa errada aí na sua vida, cheio de atrapalhada, cheio de coisa atravessada, cheio de coisa que você tem que guardar, ocultar, venha ao Senhor Jesus de fato. Não sou eu que te garanto, a palavra te assegura. Jesus arruma a sua vida. Jesus transforma. Ele muda. E aí, de quebra, querido, você passa a ter absoluta certeza: quando eu partir desse mundo, a minha residência final não será o lago de chamas. A minha residência final será a gloriosa presença de Jesus de Nazaré. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Primeiro desafio, primeiro apelo, primeiro convite para a reflexão é para você, irmão em Jesus. Assim como a vida daquele carcereiro, a família toda dele, seus procedimentos, suas atitudes, seu estado, assim como aquele homem teve a sua vida radicalmente transformada por Jesus, a vida dele foi arrumada, os grilhões invisíveis foram quebrados, foram rompidos. Paulo e Silas estavam presos, mas estavam livres. O carcereiro estava livre, mas estava preso. E aquele homem naquela noite encontrou a libertação que Jesus oferece. Agora você que me ouve, possivelmente você não tenha passado ainda por esse momento tão precioso, singular, de render-se a Cristo Jesus. Eu quero te dizer: o que aconteceu na vida daquele carcereiro pode começar a acontecer hoje, agora, na sua vida. Essa igreja inteira agora está orando por você. Está orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus pais, pela sua vida. Essa igreja inteira agora está clamando junto aos céus por você, para que você experimente o mesmo grau de libertação e de transformação, a mesma salvação que aquele homem lá de Filipos experimentou. Está a seu dispor, está a seu dispor. Então diga agora: Jesus Cristo, eu quero ser salvo, eu quero crer no Senhor, eu quero que toda a minha casa, toda a minha vida experimentem a mesma transformação que aquele homem lá de 2000 anos atrás experimentou. Vem Jesus, entra no meu coração. Vem Jesus, Filho de Deus, entra na minha vida. Vem Jesus. Como diz o autor evangélico contemporâneo: entra na minha casa, Jesus, entra na minha casa. Me salva, Jesus, Filho de Deus.
Se você está fazendo esta oração agora com todo o seu coração, levante uma de suas mãos, porque eu quero orar por você, bem alto. Deus abençoe, 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 Deus te abençoe. Aqui à minha direita, Deus abençoe. Você lá atrás, alguém lá do lado de fora, levante uma de suas mãos. Eu quero que Deus abençoe, Deus o abençoe lá atrás. Eu quero que esta transformação, esta libertação radical de Jesus aconteça na minha vida a partir de hoje. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, amém. Senhor, nada melhor nesta vida. Oh Jesus, nada melhor nesta vida do que andar contigo. Jesus, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, Cristo, o Messias, nada melhor do que tê-lo habitando em nossos corações, tê-lo bem presente em nossas casas. Grilhões são rompidos, amarras são despedaçadas, cadeias se abrem, porque há poder em teu nome, Jesus, aleluia, há poder em teu nome. Senhor, opera esta transformação maravilhosa nas vidas dessas tantas pessoas e de tantas outras que agora dão esse passo, erguem suas mãos, dizem sim para Jesus. Faz isso acontecer, Pai. Nós clamamos no nome santo de Jesus, nome de poder. Amém e amém.